As denúncias de casos de intolerância religiosa no Brasil aumentaram 106% em apenas um ano. Passaram de 583 em 2021 para mais de 1.200 em 2022. São, em média, 3 denúncias por dia, a maior parte delas feitas por praticantes de religiões de matriz africana, como Umbanda e Candomblé. 6 em cada 10 vítimas dos supostos ataques religiosos são mulheres. E esses números não devem cair. Só nos primeiros 20 dias deste ano, o Disque 100, canal para denúncias de violações de direitos humanos, registrou 58 ocorrências. Para falar sobre a intolerância religiosa no Brasil, eu converso agora com Eurico Cursino, doutor em Sociologia e consultor legislativo do Senado. Professor, muito obrigado por participar aqui do Cidadania. E eu já começo lhe fazendo a pergunta mais óbvia de todos. Por que esse aumento tão significativo nas denúncias de intolerância religiosa nos últimos anos no Brasil? A resposta básica é concorrência. Aumentou a concorrência entre as diferentes religiões no Brasil. Na medida em que aumenta, existe, digamos assim, mais competição, né? E as pessoas, eventualmente, né, se atacam mais. Né? 2, a maior parte desses casos a que o senhor se refere, possivelmente está ligado a religiões de matriz africana e, de um modo geral, de matriz não cristã, né? Embora o pessoal de matriz africana seja particularmente prejudicado nisso. Né? Aí tem que olhar, a gente tem uma enorme maioria cristã, ou católica ou evangélica. E aí sobra um espacinho pequeno, né, para ateus, gente sem religião, gente de outras religiões, de matrizes africanas, de matrizes asiáticas e coisa e tal, que é uma coisa com a qual a nossa sociedade nunca conviveu de modo particularmente mal. Nós não somos um lugar em que historicamente a intolerância religiosa seja uma, digamos assim, uma matriz. Existe, claro que existe, é claro que existe confronto às religiões, mas não somos um lugar particularmente dado à intolerância religiosa. Aí, como eu lhe disse, o fenômeno se deve ao aumento da competição entre as próprias religiões que tem acontecido nos últimos 30 ou 40 anos. A gente tem uma maioria cristã grande, né? Mas uma divisão importante entre católicos e evangélicos. E uma divisão até dentro do próprio segmento evangélico. Mas de um modo geral o segmento evangélico o que tem feito é colhido, né? Até com sucesso, né? Uma semeadura que os católicos passaram 400 anos aqui semeando, né? Mas realmente o catolicismo foi inevitavelmente associado à escravidão e a religião evangélica, quando chegou, trouxe uma espécie de nova versão, né, da ideia de Cristo, menos comprometida com a escravização e mais comprometida com o moderno individualismo urbano, que as pessoas precisam de ter muito controle de si mesmas para poder funcionar bem no mundo do trabalho, para poder funcionar bem no mundo da família, e a religião evangélica foi capaz de trazer esse tipo de insumo, né, que o catolicismo tradicional não estava trazendo. Então, num certo sentido, a religião evangélica foi colher, né, onde o catolicismo tinha semeado, embora semeado desse jeito, uma semente torta, né, mas foi colher lá. Vamos falar um pouquinho sobre... porque, historicamente, a gente sabe que, inicialmente, os próprios católicos foram perseguidos pelo Império Romano e, bem recentemente, até no próprio Brasil, existia um certo preconceito com as pessoas que se diziam evangélicas, eram chamadas de crentes e tal. Não sou estranho vir exatamente das religiões cristãs, esse preconceito com as religiões de matriz africana, ou com as religiões não cristãs, em geral? Olha, isso é muito mais frequente, né, entre as religiões cristãs de matriz pentecostal e protestante, de um modo geral, do que na matriz católica. A matriz católica tem se revelado historicamente mais tolerante, ainda que mais culpada também, porque estava mais associada à escravidão, mas até pela soma dessas duas coisas, né, a matriz católica recente, da segunda metade do século XX para cá, ela tem mostrado bastante disposição, né, para a tolerância religiosa, até para ir adiante disso, né, aceitando as
religiões diferentes das suas no seu pleno direito, né? Mas isso nunca vai deixar de... Isso nunca vai ser perfeito. Nunca vai haver, digamos assim, algo além de tolerância religiosa. Quando funciona muito bem, existe tolerância. Sabe por quê? Porque as religiões, elas são pré-modernas. As religiões são modos de ver o mundo que naturalmente são excludentes das outras. Quando você está falando de religião, você está falando, não é do hidrante da esquina, você está falando da essência da vida no universo. Então, a pretensão da religião é resolver as coisas, né, pela verdade revelada, de uma vez por todas, e não há espaço para outras versões. Isso é que é ser pré-moderno. O modo de você conceber o mundo, né, funciona justamente porque ele absolutiza as coisas. Então, quando o cristianismo diz é assim, é assado, né, o islamismo vai dizer não é, de outro jeito, e isso não cabe. Os dogmas, em termos lógicos, você não convive dogmas. Isso, né? Os dogmas, eles permitem no máximo, como o senhor falou, a tolerância. Que é a obra da política moderna. É a política moderna que tem ensinado as religiões, de início não a tolerância, mas o convívio. Vocês têm que conviver, né? Porque todo mundo aqui tem direito. Né? E essa instituição formidável, né, que é a separação entre o Estado e a religião, ela, na verdade, é a instituição que permite que todo mundo tenha a sua própria religião, que todo mundo escolha a religião, que não haja religiões impostas. Né? A gente está cansado de ver por aí guerras e terrores horríveis em nome da religião, porque é a última coisa de que as pessoas abrem mão. Você pode obrigar a conversão, o cara ou morre ou mente, mas converter mesmo ele não vai. Então, isso até me lembrou. As religiões, elas, pela natureza lógica delas, elas não vão mudar. Quem faz elas mudarem é a política. A política é que as agrega e diz, olha, vamos conversar. E era isso que eu ia lhe perguntar, então, aproveitando que o senhor já me deu esse gancho. A nossa Constituição estabelece que o Brasil é um Estado laico. Por que a gente, como Estado, como nação, a gente ainda está falhando nessa questão da tolerância religiosa, na importância de que todas as religiões sejam respeitadas, inclusive as pessoas que não queiram seguir religião alguma? Por que a gente não consegue estabelecer definitivamente a laicidade do Estado brasileiro? Porque é muito difícil. Por que é muito difícil, né? Porque até 1894, uns 120 e poucos anos aí, né, 130, a gente era um Estado católico. A sociedade brasileira, ela só existe porque por 400 e tantos anos isso aqui foi um lugar católico. Foram padres que fizeram que todo mundo aqui fale português em 8,5 milhões de quilômetros quadrados, né? Foram padres que, de alguma forma, especialmente o das ordens religiosas, não o das paróquias, não o clero, como se diz, secular, que está no mundo, mas o clero das ordens religiosas, esses caras foram que, ainda que de modo muito ambíguo, né, tentaram estabelecer um mínimo moral com relação à escravidão. A escravidão de índios, a escravidão de africanos, né? De modo muito ambíguo, como servindo uma mão a Deus e outra ao diabo. Mas algum limite veio desses caras. Então, né, a sociedade brasileira, ela está fundada nessa associação entre a Igreja Católica e o Estado, entre a religião e o Estado. Essa associação está muito mais nas nossas células e moléculas do que a gente imagina. A gente só pensa, fala, anda, porque Estado e Igreja Católica, Estado português e Igreja Católica se deram as mãos e disseram, vamos formar uma sociedade aqui. O Estado português vinha com a força, a religião católica vinha com alguma espécie de convencimento, vinha com alguma espécie de palavra. Nós, como grupo humano, existimos por causa de muitas coisas, inclusive por causa dessa associação central fundamental. Então, você vê como não é nada estranho, né, que a gente não consiga
que o Estado seja perfeitamente laico. Parte também é função do fato que nós só agora estamos colocando o problema de maneira democrática, no sentido dele ser debatido no espaço público, né? Por quê? O que acontece? Quando se instaurou a República, quando o Brasil ficou independente, né, Dom Pedro I, a última coisa que quis foi separar o Estado da Igreja. Ele disse, não, eu gosto de ser o chefe da Igreja, deixa isso aqui comigo. Aí o carro andou, veio a República, a primeira coisa que a República fez foi desligar completamente o Estado da religião. A República Velha são quase 40 anos de estado de sítio, é um Estado com baixíssima legitimidade. O que a Revolução de 30, o que o Vargas faz? Na primeira Constituição dele, ele ainda não liga a religião de novo ao Estado, mas a política dele já tinha chamado de novo os religiosos para junto do Estado. E a Constituição de 37 termina estabelecendo a fórmula que está em todas as Constituições, até então, inclusive na nossa. O Estado não pode favorecer ou prejudicar alguma religião, mas ele pode se associar com a religião para fins de interesse coletivo. Essa fórmula constitucional expressa a nossa história. Ela não está aí à toa. Então, nessa medida, né, vai ser muito difícil. E é de se pensar, será mesmo desejável que a gente tenha uma democracia tão inexpressiva dos sentimentos das pessoas? Eu acho que a nossa fórmula constitucional, eu gosto dela, eu acho a nossa fórmula constitucional um negócio bastante interessante. Ela responde aos anseios do momento, então? Não só do momento, eu acho que especialmente ela responde, ela conversa com a nossa história para aurir as coisas legais. O que essas religiões às quais o Estado se associa, o que eles estão fazendo? O que elas estão fazendo? Elas estão lidando com aquelas pessoas que estão mais ferradas na vida social e que, no fundo, ninguém quer trabalhar com elas. Então, são religiões que vão fazer assistência social, são evangélicos, são padres católicos, são sacerdotes do candomblé, são essas pessoas que vão lá estender a mão. E pergunta para quem está em necessidade se está preocupado se o Estado está associado com a religião. Não faz diferença, né? Na verdade, a pessoa quer receber o apoio. Claro. O senhor fez um belo resgate histórico e eu vou aproveitar esse resgate para a gente falar de um ponto que o senhor já vinha falando, professor, que é a questão do racismo religioso. Esse termo tem sido muito debatido recentemente e a gente sabe que a formação da nossa sociedade passa pela questão da escravidão. Até hoje a gente tem sequelas disso, a gente lida com isso. E as religiões no Brasil que sofrem mais perseguição e mais preconceito são as de matriz africana. Como a gente consegue quebrar esse preconceito? Como que a gente consegue igualar o sentimento que as demais religiões têm no Brasil para as de matriz africana? Acho que conseguir voluntariamente não consegue. Eu acho que, inclusive, é uma ideia... Eu acho até curiosa a ideia de desenhar um pensamento, desenhar uma crença. Isso, para mim, que sou utópico, que sou sociólogo, não é o modo como as coisas são, na verdade. Mas olha só que coisa interessante, que eu queria aproveitar e convidar, né, os seus espectadores a pensar nisso. Porque, normalmente, né, a gente tem visto ultimamente, a intolerância religiosa está associada a... salvo o melhor juízo, né, e de jeito nenhum eu estou falando de todo o pessoal protestante, mas está associada, né, à religião evangélica, né, e uma espécie de crítica da religião, que eles estão fazendo uma crítica da religião de matriz africana. Pois bem, olha só o que acontece. O protestantismo clássico, esse protestantismo que a gente associa à Europa Ocidental, aos Estados Unidos, à Alemanha... né, que vem de Martinho Lutero. Que vem de Martinho Lutero, né? Esse protestantismo que a gente associa aos países que ganham prêmio Nobel. Você vai olhar a estatística de prêmio Nobel, 80% é de país de religião protestante. Sabe por quê? Que o protestantismo dessas sociedades para as quais a gente olha em busca de orientação sobre nós mesmos, o protestantismo nessas sociedades significa
é uma racionalização do catolicismo no sentido da onipotência divina. Então, o protestantismo nessas sociedades, ele existiu para dizer para as pessoas, olha, essa crença que você tem aí na bruxa, no duende e coisa e tal, isso é bobagem, isso não existe. Jogue isso fora da sua cabeça, né, que você aí vai pensar de modo diferente. Nesse espaço entra a ciência. Agora você veja que curioso, é que aqui no Brasil, como é que a gente não nega forças sociais e históricas? Aqui no Brasil, o protestantismo evangélico que está se estabelecendo, a última coisa que ele faz é desautorizar a existência das figuras que povoam o mundo, o imaginário religioso africano. As pessoas no mundo evangélico estão mais africanizadas do que elas imaginam, porque as divindades africanas não têm a sua existência negada. Elas dizem que elas são ruins, que atrapalham a sua vida, mas a última coisa que ela faz é dizer, isso não existe. Na verdade, por falta de expressão melhor, elas têm a existência demonizada. Elas têm a existência demonizada, elas têm a existência negativada, mas elas não têm a sua existência negada. E esse é digamos assim, o efeito histórico clássico do protestantismo nas sociedades para as quais a gente olha para pensar, não, eu queria ser assim quando eu crescesse. A gente olha para essas pessoas. O protestantismo evangélico que está se disseminando entre nós, eu não estou fazendo crítica nenhuma a isso. É uma análise. É uma análise. Mas é um protestantismo que não tem essa valência sociológica, né, de desautorizar a existência de uma quantidade muito grande de entidades que fazem com que a todo momento o irracional e o imprevisível atalhe como sendo causa de fenômenos. O protestantismo do Lutero dizia assim, olha, pare de procurar as causas dos seus azares, as causas das suas sortes, né, em sortilégios, divindades ou coisa parecida. Pare e comece a pensar com os fatores da realidade. Isso gerou ciência e a legitimidade da ciência. O nosso protestantismo evangélico não está fazendo... Eu não estou dizendo que seja melhor ou seja pior. Eu estou dizendo que ele não está fazendo isso. Ao contrário, ele está dizendo, procure direitinho, que você vai achar um demoninho, um diabinho, e esse demônio vai ter um outro demônio que vai ter que falar com ele, coisa e tal. Quer dizer, o imaginário, o modo de pensar do imaginário africano continua aí. Invertido, negativado, mas é bastante distante do protestantismo histórico. Ou seja... Por que esse fenômeno acontece no Brasil? Por causa de 500 anos de história. Isso puxa as coisas feito uma força da gravidade. Então as pessoas acham que, eu vou falar, sei lá, elas acham que elas decidem? Que elas decidem a religião do povo, que decidem sobre Deus? Não, o que a gente sabe com sociologia, e olha que sociologia não quer entrar na discussão de se Deus existe ou não, mas a sociologia é muito capaz de fazer um inventário das forças e dos interesses sociais que você pode encontrar numa religião, nas suas instituições, nos seus livros, nas suas práticas, nos seus credos. E isso a sociologia pode fazer. Dizer se por trás daquilo tem mesmo Deus, uma verdade, a sociologia se abstém. É a questão que a gente não tem método para se dirigir a ela. Mas, ao fazer esse inventário dos interesses, é que a gente pode perfeitamente ver que, né, a religião evangélica, quando ela foi procurar atrair as pessoas, ela ofereceu o que as pessoas queriam. Né? As pessoas estavam lá no candomblé fazendo oferendas para obter um determinado resultado. O que o pessoal evangélico foi dizer, não, essa divindade sua é fraca, eu tenho uma melhor aqui, faça oferenda para ela.
A lógica de você obter coisas fazendo oferendas, né, continua a mesma. A compra de indulgências lá da Idade Média, lá atrás. Eu vou lhe perguntar, a gente tem no Brasil um dia de combate à intolerância religiosa, o dia 21 de janeiro. Na sua visão, é importante ter uma data para a gente botar esse assunto em pauta todo ano? Acho que sim, acho importante, mas aí por aquilo que eu estava dizendo lá no começo, essa data é política. O que a política moderna deve fazer, e tem feito, eu acho, brilhantemente, né, é justamente botar as religiões para conviver. A gente também, a política, tem que aprender um pouquinho também a absorver argumentos das religiões. É uma cultura muito rica, as religiões refletem muito sobre questões importantes, questões de sentido, questões de que as pessoas se ressentem muito por não ter respostas. Então, a gente trazer, por exemplo, moderna, como tem havido hoje em dia muito, né, argumentos religiosos na pauta política, eu não acho isso nada estranho. Eu acho isso sinal de amadurecimento, né? Outra coisa é a pretensão monopolista de uma determinada religião, dar a mão para o Estado, como eu lhe disse, ainda é 75% da nossa história, foi assim, né? Mas outra coisa é a religião ter esse tipo de pretensão. Aí você sai da modernidade, né, e volta para uma época em que só tinha uma religião. E ainda assim, tinha Inquisição, tinha bruxa, tinha que queimar as pessoas, porque elas não abrem mão disso. Você percebe esse risco, professor, no Brasil de hoje, esse risco da gente voltar a ter uma religião dando as mãos para o Estado e a gente ter esse Estado ligado à religião, um Estado não laico? Olha, eu acho que esse é um risco que nós a vida inteira teremos, porque é uma situação da qual nós saímos. Então, a maior parte da nossa história foi vivida como um Estado não laico, como um Estado confessional, a maior parte dela. E como história é uma coisa pesada, como eu estava mostrando para vocês aí, como a própria religião evangélica ela se dissolve nas tradições africanas, que terminam, né, quase inadvertidamente controlando-a, a gente tem eu acho que a gente tem esse risco, sim. E acho que nos últimos anos esse risco aumentou um pouquinho. Mas eu não acho, como é que eu vou dizer, que a gente esteja caminhando seguramente nessa direção. Não acho isso, não. Eu, na verdade, eu estudei tem uns anos tudo que é lei, né, que falou em religião desde 1808, desde que a família real chegou aqui, né? E o que eu notei é que a gente alcançou uma espécie de patamar, né? Bom, o que eu notei, a religião nunca foi desligada do Estado, nunca. Nem a partir de 1894, nunca. O Estado brasileiro sempre financiou escolas, sempre sempre batizou praças, sempre deu verbas para a construção de igrejas e coisa e tal, sempre fez isso. Por que a sociedade não vê? Ela não vê porque o Estado faz isso por decreto. O Estado não faz isso por lei. A lei, né, chama a atenção, vai para a opinião pública, não é bem o que a opinião pública quer. Mas o decreto, quem emite o decreto? Normalmente é o cara que foi educado católico. Então, pela via do decreto, a gente tem alimentado essa relação do Estado com a religião dentro dos termos da Constituição, não quase sempre está associado a alguma espécie de serviço público ou de interesse coletivo. E quando não está associado a algum serviço de interesse coletivo, a associação do Estado com a religião, ela vai dizer que e aí eu já acho que está errado, ela vai dizer que eu sou expressiva da população. Ela diz, olha, eu tenho 90% da população aqui é cristão, 90% da população está pagando imposto para o Estado. Por que eu não posso fazer cristianismo com esse Estado que 90% das pessoas é cristã? Então, há um argumento de expressividade que a própria democracia, né, ela até deveria replicar digamos, esse gosto das pessoas por uma religião, em especial, no caso, o cristianismo. Mas aí eu acho que não, porque eu acho que isso eu acho que está errado. Eu acho, como eu lhe disse, né, que é uma boa solução constitucional a gente
o Estado e as religiões organizadas se darem a mão para prestar serviço de interesse coletivo, basicamente educação, saúde e assistência social, né? E que é uma ótima solução. Mencionei, inclusive, a motivação típica das pessoas religiosas, é uma motivação muito humana e bacana, né? Isso é uma coisa. Agora, essa coisa da expressividade da democracia, né? Porque 90% das pessoas é cristã, então o Estado pode ser cristão, isso eu acho que aí não. Porque esses 10 ou 20% que não são cristãos, né, eles podem ser inexpressivos em termos de minoria, mas o que você libera de energia criativa nas sociedades é uma coisa, é difícil de exagerar. Quando você limita a possibilidade que uma religião cresça e engula para cima da outra. Todas as sociedades que nós tomamos como referência, né, associam o Estado à religião, sim. A gente não sabe, porque a gente gosta de dizer, não, nós somos o fim do mundo, aqui está tudo errado, não sei o quê. Olha a Alemanha, olha Portugal, olha a Itália, olha a Espanha, todas essas o Estado cobra imposto para a religião. Ou seja, em todas o Estado está associado à religião. Por isso a nossa solução constitucional é muito boa, provém da nossa história, o que é melhor ainda para ela, mas ao mesmo tempo ela não é nenhum bicho de 7 cabeças que não exista em lugar nenhum aí, né? E segundo, mas isso sim, essas sociedades, apesar do Estado estar ligado à religião, nem passa pela cabeça delas, né, proibir a religião dos outros. Nem passa pela cabeça dela assaltar a mente alheia e dizer, não, você não acredita nisso, você não acredita nada, você acredita naquilo. Na verdade, porque isso é uma ideia fadada ao fracasso. Perfeito. A hora que o Estado disser a obrigação sua é ter essa religião, ele está automaticamente criando um passivo de descumprimento da lei, porque ele nunca vai conseguir isso. Estados Unidos, Alemanha, Europa, tiram sua força dessa variedade de modos de pensar que se autodelimita reciprocamente. Dessa diversidade, né? Que o Estado regula. Sim, e que, como o senhor disse, é a política que garante essa tolerância religiosa. Professor Eurico, muito obrigado pela entrevista. Eu agradeço a oportunidade. E meu muito obrigado a você que nos prestigiou com sua audiência. Esta entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no site senado.leg.br/tv ou pelo nosso canal do YouTube. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Cidadania.